Se você acredita que algumas histórias nunca deveriam ser esquecidas, se inscreve agora no canal, porque o que eu vivi naquele hotel no Rio de Janeiro em 1995, ninguém acreditaria se eu contasse sem provas. E se você já passou por algo que simplesmente ninguém conseguiu explicar, comenta aqui embaixo, porque talvez sua história também não esteja tão sozinha quanto parece. A última vez que vi minha família foi numa manhã nublada de dezembro, no alto da sacada do Hotel Atlântico, no Leme. Meu pai sorria com aquele jeito meio forçado. Minha mãe ajeitava o cabelo pela 100ª vez. E meu irmão mais novo implicava comigo, porque eu não sabia onde estava a alça da câmera. A gente estava tirando uma foto juntos, a última. Eles decidiram descer para tomar café no salão principal, enquanto eu insisti para ficar no quarto. Eu tinha 8 anos e estava fascinado com o quarto de hotel. O carpete felpudo, a janela com vista para o mar, a TV de tubo que funcionava com controle remoto, tudo era novo, luxuoso, diferente. Meu pai hesitou por um segundo, como se estivesse prestes a dizer algo, mas só soltou: "Não demora, tá? Se der fome, é só descer." E foi a última coisa que ele me disse. Meia hora depois, comecei a estranhar. Desci sozinho até o restaurante e, para minha surpresa, nenhum deles estava lá. Voltei ao quarto achando que talvez tivessem subido sem me chamar. Vazio. Corri por todos os andares. Procurei na piscina, no saguão, no banheiro do restaurante. Nada. Sumiram. Uma camareira me encontrou chorando nos corredores. Eu tremia. Repetia sem parar: "Cadê minha mãe? Cadê meu pai? Cadê meu irmão?" Ela tentou me acalmar. Me levou até a recepção. Mas ninguém no hotel tinha visto nada. Ninguém sabia de nada. A polícia foi chamada. Meus avós vieram de Minas às pressas. E assim começou o que se transformaria em uma das investigações mais frustrantes da década no Rio de Janeiro. O que parecia um simples passeio de férias virou um buraco negro de informações. Não havia registro de saída deles. Nenhum funcionário viu meu pai, minha mãe ou meu irmão deixarem o restaurante ou o prédio. As câmeras de segurança, todas desativadas por manutenção naquele dia. Nenhuma explicação razoável. Só silêncio. Nos dias seguintes, minha avó dormiu comigo no hotel, esperando uma ligação, uma pista, qualquer coisa. Me lembro da forma como ela segurava minha mão à noite, como se pudesse me manter ali com ela à força. Eu perguntava todo dia se eles iam voltar. Ela respondia que sim, mas nunca com convicção. As semanas viraram meses. Os jornais noticiaram, depois esqueceram. A polícia elaborou teorias absurdas: sequestro relâmpago, fuga voluntária, acidente encoberto. Nada fazia sentido. O caso foi arquivado por falta de provas e incongruência de testemunhos. Meu nome virou apenas mais um entre tantos registros frios. Eu cresci ouvindo que talvez eu tivesse sonhado, que talvez minha família nunca tivesse entrado naquele hotel, que eu era só um menino traumatizado criando memórias falsas. Mas eu lembrava da risada do meu irmão batendo na porta do banheiro, do cheiro do perfume da minha mãe, da tensão no olhar do meu pai quando viu o gerente do hotel no corredor na noite anterior. Ninguém queria escutar isso. Com o tempo, a vida me empurrou para frente. Fui morar com meus avós, depois com tios, estudei, me formei, tentei esquecer, mas nunca consegui entrar em um hotel sem sentir o estômago embrulhar. Nunca consegui ver uma família se divertindo junta sem me perguntar o que teria acontecido se eu tivesse descido com eles naquela manhã. Eu ainda tinha a foto, aquela última, desbotada, com as bordas amareladas, mas intacta. Eu a carregava comigo como um lembrete de que aquilo tudo não podia ter sido invenção, porque ninguém sorri daquele jeito numa mentira. E mesmo depois de 30 anos, eu ainda esperava por respostas. Foi só aos 38 anos, quase sem querer, que uma nova pista apareceu, e ela estava escondida bem debaixo do meu nariz. Ou melhor, no forro de uma jaqueta antiga que era do meu pai. Se você ainda está aqui, é porque alguma coisa dentro de você também quer entender o que realmente aconteceu naquele hotel. Então,
Antes de continuar, já se inscreve. Essa história não é só minha, é de todo mundo que algum dia foi silenciado. E comenta aí embaixo o que você faria se descobrisse uma pista da sua família depois de 30 anos. Eu quero ler tudo. A jaqueta estava guardada no fundo de uma caixa, junto com algumas roupas que eu nunca tive coragem de jogar fora. Era de couro escuro, pesada, com um cheiro antigo que só roupas guardadas por décadas têm. Eu a encontrei quando comecei a empacotar minhas coisas para me mudar de apartamento. A jaqueta do meu pai. Quando coloquei a mão no bolso interno, senti algo rígido, costurado por dentro do forro. Rasguei com cuidado e encontrei um pequeno pedaço de papel amarelado. Nele, uma caligrafia apressada. Se algo acontecer com a gente, não confie no gerente. Vá ao porão. Use a luz azul. Fiquei paralisado. Porão? Luz azul? Era impossível não lembrar do Hotel Atlântico. Voltei a ler a frase dezenas de vezes. A caligrafia era inconfundível. Era do meu pai. De repente, todos os anos de esquecimento, de dúvida, de medo, voltaram com força. Passei a noite inteira encarando aquele papel, sem saber se estava prestes a desenterrar a verdade ou enlouquecer de vez. No dia seguinte, procurei os arquivos antigos do caso. Algumas caixas ainda estavam com meu tio, que havia guardado recortes de jornal e cópias do inquérito. As páginas estavam cheias de inconsistências, horários contraditórios, depoimentos alterados, lacunas. Mas o que mais me chamou a atenção foi um relatório da Polícia Civil, mencionando fitas de segurança apreendidas no hotel, e um detalhe em caneta vermelha: material danificado, sem relevância. O problema é que, de acordo com um dos recortes de jornal da época, um repórter afirmava ter visto imagens do circuito interno sendo entregues à polícia na mesma noite do desaparecimento. Então, como assim, sem relevância? Voltei ao hotel. Ou melhor, ao que restava dele. O Atlântico ainda existia, mas agora era um prédio decadente, alugado por temporada, com a fachada descascada e um cheiro úmido de abandono. O recepcionista, um rapaz de uns 20 anos, nem fazia ideia da história. Quando perguntei sobre o porão, ele disse que não existia. Mas eu lembrava, eu sabia que havia uma escada perto da lavanderia, uma porta de ferro que meu pai havia mencionado dias antes do desaparecimento. Pedi para falar com o gerente. Quando ele apareceu, senti um arrepio. Não era o mesmo homem de 1995, mas o jeito, o olhar, havia algo desconfortavelmente familiar. Expliquei que minha família tinha desaparecido ali. Mostrei o bilhete. Ele apenas disse: "Esse hotel mudou de dono há muito tempo, senhor. Se eu fosse o senhor, deixava o passado onde ele está." Aquela frase ficou ecoando na minha cabeça. Deixava o passado onde ele está. Saí de lá decidido a descobrir o que realmente aconteceu com as fitas. Comecei a procurar o delegado responsável pelo caso. Descobri que ele havia se aposentado e morava em Niterói. Liguei, mandei mensagens, até que ele finalmente aceitou me encontrar. Quando mencionei o hotel, ele empalideceu. "Essas coisas... Melhor não mexer, rapaz." Insisti. Ele suspirou fundo e me entregou um envelope amassado. Dentro, uma foto antiga. Um grupo de policiais ao lado de uma pilha de caixas com o logotipo do hotel. No canto inferior, alguém havia rabiscado "câmeras subsolo." "As fitas nunca foram pro arquivo", ele disse. "Sumiram do depósito. E 2 dos oficiais que trabalharam na apreensão foram afastados semanas depois." Voltei para casa com a sensação de que alguém tinha arrancado o chão debaixo de mim. O bilhete, as fitas, o porão, tudo apontava para um mesmo lugar. Naquela noite, abri a gaveta onde guardava a foto da minha família. Coloquei o bilhete ao lado. Eles estavam sorrindo na sacada. Atrás deles, refletido discretamente no vidro da janela, dava para ver a sombra de um homem de terno escuro olhando direto para a câmera. Parei. Ampliei a imagem com o celular. O reflexo não deixava dúvidas. Era o gerente. E foi aí que eu percebi que não tinha escolha. Eu precisava voltar ao Hotel Atlântico. E dessa vez eu iria até o fim.
Você que chegou até aqui, respira fundo, porque a parte mais sombria dessa história estava só começando. Se ainda não se inscreveu, esse é o momento. O que vem agora nunca foi contado em lugar nenhum. E se você já teve a sensação de que uma porta esquecida podia esconder algo monstruoso, comenta aí, porque foi exatamente isso que eu encontrei. No dia seguinte, voltei ao hotel com uma única missão: encontrar o porão. Cheguei cedo, quando o movimento era menor. Vesti uma camisa social, levei uma mochila discreta com lanterna, celular carregado e uma cópia impressa da antiga planta do hotel, que encontrei num fórum obscuro de arquitetos, graças a um usuário que dizia ter trabalhado na reforma do prédio em 1992. Nela, a escada para o porão existia. Ficava entre a lavanderia e o depósito de manutenção, mas, curiosamente, essa área tinha sido redesenhada na planta atual. A escada simplesmente sumia. Esperei a troca de turno dos funcionários e me infiltrei pelos fundos com passos calculados. A lavanderia estava parcialmente aberta, com cestos de lençóis encostados nas paredes. Atrás de uma máquina desativada, escondida sob uma chapa de MDF, encontrei o que procurava: a porta. Ferro pintada de branco com um cadeado novo demais para ser apenas decorativo. Forcei. Nada. Dei a volta, procurei alguma chave, alavanca, qualquer sinal de entrada. E então, notei algo curioso: uma saída de ar mal tampada no chão. Levantei a grelha com esforço, rastejei uns 2 metros e saí exatamente atrás da porta. Por dentro, a primeira coisa que senti foi o cheiro. Não era mofo, não era poeira. Era o cheiro antigo de lugar esquecido, misturado com alguma coisa metálica e ácida, como sangue seco. A luz da lanterna cortava o escuro em feixes trêmulos. O chão era de concreto irregular, as paredes de tijolo nu. Mas no fundo do corredor havia uma porta de madeira trancada por uma barra transversal. Removi com cuidado, o coração batendo como tambor. E ali dentro encontrei o que ninguém queria que fosse visto: caixas, dúzias delas, com etiquetas datadas entre 1992 e 1996. A maioria cheia de papéis amarelados, registros de hóspedes, recibos de pagamento. Mas 2 caixas estavam diferentes, sem etiquetas, fechadas com fita preta grossa. Abri a primeira: fitas VHS, sem rótulos. A segunda, documentos, fotografias, cartas. No topo, uma envelope pardo endereçado ao Sr. Eduardo Miranda, o nome do antigo gerente. Dentro, uma carta escrita à mão. Se você seguir com isso, estará assinando a sentença de todos nós. Eles não vão parar. Proteja os registros. E nunca, nunca abra a sala 17. Sala 17, a mesma onde minha família tinha ficado hospedada em 1995, a mesma onde tirei a última foto com eles. A mão tremia, o ar parecia mais denso. Rebobinei a fita mais leve que encontrei e liguei a câmera que estava sobre uma estante antiga. Ainda funcionava. A imagem era granulada, mas clara o suficiente. Ali na tela apareceu meu pai, sentado diante da câmera, com o rosto sério. Olhava direto para a lente. Se você está vendo isso, é porque deu errado. Ele respirava rápido, olhava para os lados como se estivesse escondido de alguém. Eles sabem de tudo, descobrimos por acaso. E quando tentamos sair, eles disseram que era tarde demais. Minha mãe apareceu por 1 segundo ao fundo, segurando meu irmão no colo. Ele estava chorando. Meu pai voltou a olhar para a câmera. Eu deixei um bilhete no bolso da jaqueta: só vá ao porão com luz azul. Se for outra cor, corra. A imagem ficou escura, depois chiado, depois nada. Fiquei ali no porão, parado, com a respiração presa na garganta. Durante anos, achei que era o único que lembrava daquilo. Mas agora, com aquela gravação, com os documentos, com a carta, havia provas. Eu saí de lá carregando a câmera, a fita e uma das caixas de documentos. Mas antes de sair, olhei uma última vez para uma foto rasgada colada na parede do fundo. E nela, reconheci o rosto do gerente que tinha falado comigo dias antes.
mas era uma foto de 1993. E ele não parecia ter envelhecido um dia sequer. Se você ainda acha que isso é só uma coincidência, presta atenção. O que encontrei depois no porão não estava em nenhuma planta, nenhuma documentação pública. Era como se aquela parte do hotel tivesse sido apagada da realidade. E antes de continuar, se inscreve agora, porque se esse vídeo sair do ar, você já vai saber o porquê. E comenta aqui. O que você faria se descobrisse que alguém está vivendo a mesma aparência há 30 anos? Na semana seguinte, estudei tudo que levei do porão. As fitas, 3 delas estavam danificadas, mas uma além da que já vi ainda funcionava. Era uma gravação noturna feita do alto, como se fosse uma câmera de vigilância escondida. O local, o saguão do hotel. Data no canto inferior. 13/12/1995, 23h47. Exatamente o dia do desaparecimento da minha família. No vídeo, o gerente aparece conversando com 2 homens de terno. Eles gesticulam muito, olham em volta. Um deles aponta para a recepção, o outro segura uma prancheta. Minutos depois, meu pai aparece no saguão. Está nervoso, fala com o gerente, gesticula, aponta para cima, como se estivesse falando do quarto. O gerente olha para ele, depois dá um sinal com a cabeça para os 2 homens. E é aí que algo estranho acontece. A imagem distorce, como se a fita tivesse sido manipulada. Quando volta, minha família não está mais ali. Os homens também sumiram. A câmera continua gravando o saguão vazio por mais 6 minutos. Depois, apaga. Parei, revi, avancei, pausei, voltei. O corte era real e proposital. Havia alguém que não queria que ninguém visse o que aconteceu entre aquelas cenas, e eu já sabia onde procurar. Voltei ao hotel no fim de semana seguinte. Dessa vez, aluguei um quarto. Pedi o quarto 17. O atendente hesitou. Disse que aquele estava em manutenção. Insisti. Disse que era simbólico, que aquela era a suíte onde minha família tinha ficado em 1995. Ele me olhou fixamente. Esse quarto está trancado há anos, senhor. Ninguém dorme lá desde... Bom, desde o que aconteceu. E o porão? Perguntei direto. Ele não respondeu. Mas aquela noite recebi um bilhete por debaixo da porta. Estava escrito em letras tremidas. O que você procura está no quarto 17, mas não vá sozinho. Decidi agir. Esperei até as 3h da manhã. Desci com minha lanterna, a planta antiga do prédio e uma chave de fenda. Forçando a fechadura do quarto 17, entrei. O cheiro era de mofo, mas havia algo mais, como madeira queimada e terra molhada. O quarto estava intacto, mesma mobília de 1995, mesmo papel de parede esverdeado, mesmo carpete grosso e encardido. A cama estava feita, a janela trancada. Mas atrás do armário, notei uma marca no chão, uma diferença sutil no relevo do carpete. Afastei com esforço. Debaixo, uma tampa de madeira com 2 alças de ferro. Levantei. Ali, um buraco. Uma escada em espiral, metálica, enferrujada. Descia por vários metros até sumir na escuridão. Aquela parte nunca apareceu em nenhuma planta, nem na original, nem na adulterada. Respirei fundo, desci. No fim da escada, um corredor estreito, mal iluminado por uma luz azul fraca, igual a que meu pai mencionou no bilhete. As paredes estavam cobertas por recortes de jornais, fotos, cópias de documentos. No centro, uma mesa com um projetor desligado e uma cadeira, com algemas abertas. Ali, entendi, alguém usava aquele lugar, não só em 1995, mas por anos. Um dos painéis nas paredes exibia fotos de várias famílias, pessoas de diferentes épocas, trajes antigos, expressões vazias. No canto, uma ficha com anotações. Entraram 12/12. Saída programada 14/12. Status concluído. Minha família estava entre as fotos. Com uma observação à mão ao lado, homem desconfiado, executar plano noturno. O som de passos ecoou acima. Alguém estava entrando no quarto. Apaguei a lanterna, segurei a respiração. Uma voz murmurou lá em cima. Ele desceu
Corri pelo corredor escuro. No fim, uma porta de ferro com uma tranca simples. Forcei, abri e dei de cara com o antigo depósito do hotel. Estava de volta à lavanderia. Saí sem olhar para trás. Mas uma coisa era certa. O gerente sabia que eu estive lá. E ele não parecia interessado em me deixar sair de novo. Se você ainda acredita que isso tudo é só uma coincidência, você precisa assistir até o fim. Porque o que eu descobri naquela madrugada transformou um desaparecimento em algo muito maior. Algo que até hoje ninguém ousou investigar de verdade. E antes de continuar, se inscreve agora. Essa história está longe de acabar. E comenta aqui, você acha que o que aconteceu com a minha família foi mesmo um crime? Ou algo muito mais sombrio? Fiquei 3 dias sem sair de casa depois daquela noite. Revi cada foto, cada gravação, cada anotação daquele porão escondido. Os nomes nas fichas, as datas, tudo apontava para um padrão de desaparecimentos que começou em 1989, sempre envolvendo famílias pequenas, sempre no mesmo andar do hotel, sempre entre dezembro e fevereiro. Mas tinha algo ainda mais perturbador. Em uma das fichas, rabiscado a caneta vermelha, um nome me chamou a atenção. Projeto Bruma. Nenhuma explicação, nenhum contexto. Só isso. Ao lado, um número de telefone com DDD 21, datado de 1994. Decidi tentar, liguei. Chamou 3 vezes. Na quarta, uma voz masculina atendeu. Alô? Fiquei em silêncio. Alô? Quem tá falando? Eu respondi. Eu sou o filho do casal que desapareceu no Hotel Atlântico em 1995. Encontrei seu número numa ficha do porão. A linha ficou muda por 2 segundos. Depois, a voz mudou de tom. Você encontrou a fita? Encontrei. Então agora você tem que sair da cidade. Eles não gostam quando alguém volta. Quem são eles? Perguntei. A resposta foi quase um sussurro. Ninguém que você veja à luz do dia. A ligação caiu. Voltei ao envelope das fotos e dos documentos. Havia um cartão com um endereço de Copacabana e uma anotação. Arquivo. Último backup. Somente se necessário. Fui até lá. Um prédio antigo com portaria 24 horas. Fingi estar procurando um parente e consegui subir. No último andar, havia uma porta sem número, fechada com 2 travas. Mas alguém abriu por dentro antes que eu tocasse a campainha. Um homem, de barba branca e olhos fundos, me olhou com cansaço. Você é o garoto do quarto 17, não é? Assenti. Ele me deixou entrar. O apartamento estava repleto de caixas, aparelhos antigos, fitas, projetores, recortes, plantas de prédios, mapas de energia, registros de hóspedes. Ele apontou para uma parede onde havia dezenas de fotos presas com taxinhas e linhas vermelhas conectando rostos e datas. No centro, um círculo em preto. Núcleo Atlântico. O hotel era só uma fachada, ele explicou. Eles usavam as reservas como triagem. Procuravam perfis específicos, famílias em viagem curta, com histórico discreto, sem laços complicados. Mas por quê? Insisti. Projeto Bruma. Era para ser um experimento psicológico, depois evoluiu. Eles queriam testar manipulação de comportamento em ambientes fechados, isolamento induzido, alteração de percepção, mas algo deu errado, muito errado. Ele me mostrou uma gravação digitalizada de 1996. Um dos pesquisadores aparece diante da câmera, chorando. Não podemos continuar. Eles não dormem mais. Eles não lembram de quem são. Uma criança desenhou a planta do hotel de cabeça e acertou um andar que não existe. A gravação corta com um grito abafado. Voltei para casa com mais perguntas do que respostas. Na manhã seguinte, recebi um envelope sem remetente. Dentro, uma única folha com uma foto. Um menino, aparentemente com uns 10 anos, num orfanato no interior do Rio. Atrás da foto, escrito à mão, resgatado após tentativa de fuga do hotel. Identidade não confirmada. Abaixo, um número de código, 1995 ATL 003. O terceiro hóspede do quarto 17 era o meu irmão. Ele estava vivo, ou esteve, mas o mais chocante foi o aviso ao fim do bilhete.
Se quiser respostas, vá até a estação abandonada da linha Bruma. Não vá sozinho. E foi aí que eu percebi. A história da minha família não tinha acabado em 1995. Ela estava prestes a começar de novo.